Se você é servidor público ou conhece alguém que já sofreu um processo administrativo disciplinar por questões relacionadas à improbidade administrativa, não pode perder esse vídeo. Eu sou Renato Pessoa Manucci, servidor público e advogado, e vou te trazer uma interessante questão sobre a questão da nova lei de improbidade com potenciais reflexos no regime dos servidores públicos. Como todos sabem, a maioria dos estatutos dos servidores públicos, elas tratam como hipótese de demissão, perda do cargo, né, a prática de atos de improbidade administrativa. A grande questão é que até 2021 nós tínhamos atos de improbidade culposos, a possibilidade de algumas situações, a punição por atos culposos. Só que essa situação foi ela foi modificada com o advento da Lei 14.230 de 2021, que alterou a Lei de Improbidade e, dentre outras alterações, ela instituiu lá, ela revogou, acabou com qualquer possibilidade de punição com base em atos de improbidade culposa, com base no elemento subjetivo da culpa, tá ok? E aí o que acontece? Além disso, a nova lei de improbidade ela consagrou a aplicação dos princípios constitucionais do direito punitivo aos processos de improbidade. O que nós temos hoje, e grande destaque, desculpa, até esclarecendo desses princípios constitucionais, são os princípios que se aplicam ao processo penal em geral. E aqui ganha destaque o princípio da retroatividade benéfica, que não sei, alguns de vocês já devem ter ouvido falar aí lá do direito penal, né? Aquele princípio segundo a qual a norma penal, se ela for mais favorável ao réu, ela deve ser aplicada retroativamente. E essa questão já vem surtindo aí alguns efeitos práticos. Eu trouxe para discutir com os senhores a questão da retroatividade em relação àqueles servidores que foram demitidos, eventualmente com fundamento no processo administrativo aí, disciplinar, em PAD, com base em atos de improbidade que posteriormente não tiveram, essa situação não foi ratificada em ações judiciais, ou mesmo que o sejam, esse ato passou a não ser mais considerado improbidade, como é o exemplo, por exemplo, do assédio moral. Exemplo aqui, um exemplo esdrúxulo que você poderia enquadrar em outras situações, mas uma improbidade culposa, por exemplo, poderia ser revertida essa questão no processo administrativo disciplinar se ela teve como fundamento a mesma situação fática do processo judicial. Inclusive, para a gente discutir, eu separei essa portaria aí, a portaria 95 de 27 de janeiro de 2022 do Ministério da Infraestrutura, que aplicou exatamente retroativamente, de forma retroativa, por ser mais benéfica na situação, a nova lei de improbidade, que deixou de constar uma série de condutas como ímprobas, inclusive, sobretudo, né, a questão dos atos culposos. Aí você vê que ele fala no final: determinado arquivamento do processo pelo reconhecimento da extinção da unidade decorrente da atipicidade das condutas capituladas na violação ao artigo 132, inciso 4 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com o artigo 11 caput. Olha aqui, o artigo 11 caput é um ato doloso também, que é aquele de violação aos princípios em face da aplicação retroativa de norma mais benéfica. Muita atenção, isso no âmbito da União nós já temos então esse precedente, que pode se espraiar essa discussão para outros processos aí em outros âmbitos, e até se houver uma resistência da administração, essa questão pode ser judicializada. Fica essa dica aí para você, servidor, servidora. Se você conhece alguém, algum servidor que esteja nessa situação, recomende o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e acompanhe as nossas publicações diárias por aqui e também nas nossas redes sociais. Forte abraço!